John Quintan nasceu para os pais Jacob Quintan e Maria Bone em Mankato, Minnesota, em 27 de maio de 1861. Seu irmão, George Quintan, nasceu 3 anos depois, em 10 de abril de 1864. Após o nascimento de George, o pai deles faleceu. E a deles? Mãe se casou novamente com Matthias Sontag, um veterano do Exército da União. Os meninos adotaram o sobrenome do padrasto, com George alternando entre esse e seu nome de nascimento, Kenton, ao longo de sua vida. A família residia em Mankato por um tempo. Durante esse período, George trabalhou como freio de trem antes de se mudar para Nebraska, onde encontrou um emprego em uma mercearia. Este foi um emprego breve, pois não demorou muito até que George desviou dinheiro do seu empregador e acabou em uma prisão estadual. Após cerca de 1 ano preso, George fugiu com outro detento. Vestindo seus uniformes de prisão, eles roubaram uma loja na mesma noite e obtiveram roupas civis para desaparecer. Apesar disso, George foi eventualmente capturado e retornou à prisão por conta própria, cumprindo sua sentença até ser libertado em 1887. John Sontag mudou-se para Los Angeles, Califórnia, em 1878 e tornou-se um freio para a Southern Pacific Railroad. Ele sofreu uma lesão no trabalho em Fresno após ter uma perna esmagada durante um acoplamento rotineiro de vagões. John ficou ressentido com seu empregador, acusando-os de maus tratos constantes durante sua recuperação. Segundo o futuro ferroviário que se tornou fora da lei, a Southern Pacific não o ajudou no tratamento de suas feridas, nem o recontratou, mesmo após ele provar que podia voltar ao trabalho. Por essa época, ele começou a trabalhar para Christopher Evans, um fazendeiro de Visalia, Califórnia. Evans se tornaria a chave para desvendar o esquema criminoso dos irmãos Sontag, fazendo o papel do irmão perdido há muito tempo. Ele pode não ter sido parente de sangue, mas certamente era parente de credo. Chris Evans, conhecido por sua longa barba distintiva, era visto como um fazendeiro diligente e confiável, e sua família era bem considerada e altamente respeitada pelos moradores locais. Por baixo da máscara de cortesias, Evans também guardava uma queixa contra a Southern Pacific Railroad, recusando-se a esconder o que realmente sentia. Evans explodia de raiva quando se tratava do aumento das tarifas de frete pela empresa. Ele desprezava a Southern Pacific por seu papel na tragédia de Muscle Slough, acreditando que eles continuariam agravando e abusando dos proprietários de terras locais até que desistissem e vendessem suas terras para a ferrovia. Esse ressentimento compartilhado levou ele e John Sontag a planejar vingança, enquanto também esperavam ganhar algum dinheiro rápido. Manobrando sob a luz do luar de 21 de janeiro de 1889, Evans e Sontag embarcaram em um trem em uma estação próxima à cidade de Goshen, no condado de Tulare. Depois de percorrer uma curta distância, eles colocaram máscaras, pularam para o motor e forçaram o engenheiro a parar o trem. Depois, foram ao carro expresso, onde pegaram facilmente cerca de $600 para a fuga. Cavalos atrelados aguardavam nas proximidades, prontos para levar os novos assaltantes de trem de volta ao rancho. Após a fumaça se dissipar, eles voltaram a Visalia no dia seguinte. Em 22 de fevereiro, eles repetiram seu crime passo a passo ao embarcar em um trem em Pixley, Califórnia. Usando o mesmo método de Goshen, realizaram outro roubo bem-sucedido. Desta vez, eles roubaram $5.000, que usaram para abrir uma estrebaria em Modesto. Porém, a estrebaria foi depois destruída em um incêndio, possivelmente criminoso. Os dias de viver uma vida sem adversários agora acabaram. Em maio de 1891, John Sontag voltou para casa em Cato, Minnesota, para visitar seu irmão recém-libertado da prisão.
Durante sua visita, John revelou a George que ele havia participado do roubo de alguns trens. George ainda não estava completamente convencido a se juntar ao irmão nesse novo esquema de enriquecimento rápido, mas as sementes da ideia foram oficialmente plantadas. Em junho de 91, antes de voltar para a Califórnia, John contou a George sobre um plano que ele e Chris Evans tinham de roubar um trem em Ceres, no condado de Stanislaus. George era o cérebro da operação no início, detectando possíveis pontos fracos e elaborando estratégias com base nas localizações da ferrovia. Pouco tempo depois, John e Evans tentaram o roubo, usando dinamite para explodir o vagão expresso. O detetive Len Harris, da Southern Pacific Company, também estava no trem. E começou a atirar em Evans, que revidou com bastante chumbo grosso. Apesar do tiroteio, ninguém ficou seriamente ferido, mas os dois bandidos fugiram para Modesto de mãos vazias. John, então, retornou a Mankato para compartilhar a história com George e pediu novamente uma diretriz sobre qual trem atacar naquela área. Após considerar as opções, George escolheu o trem número 3, programado para sair de Chicago à noite e fazer uma parada em Western Union Junction. Eles mandaram suas famílias para Racine, Wisconsin, e ficaram à espreita na Western Union Junction pelo trem número 3, na noite de 5 de novembro de 1891. Os ladrões se esconderam perto do motor enquanto o trem parava. Após alguns quilômetros, eles escalaram, apontando pistolas para o engenheiro e o foguista. Os bandidos ordenaram que parassem o trem e os forçaram a ir ao vagão expresso. Eles pegaram $9.800 sem nenhum problema e retornaram ao seu esconderijo em Racine. John decidiu que George iria para Visalia encontrar Chris Evans, e ele o seguiria depois. Ao chegar, George encontrou Evans como jurado em um caso de delito menor. Ao ver Evans na caixa do júri com sua expressão séria e longa barba, George sabia que havia encontrado o homem certo. George saiu do tribunal e foi para a casa dos Evans. Durante o almoço, Chris Evans e George discutiram profundamente sobre os planos futuros para o recém-descoberto império criminoso deles. George emprestou $200 para Evans, encaixando mais uma peça do quebra-cabeça. Após alguns meses, George Sontag adoeceu, atrasando a operação planejada. Ele voltou para casa em 24 de abril de 1892 e deixou John e Evans a ver navios. Enquanto isso, John retornou à Califórnia e escreveu para George, perguntando se havia alguma chance promissora de um golpe no leste. Como sempre fazia, George identificou uma possível correspondência e planejou um roubo no trem número 1 de Omaha, na junção Quezota. Chris Evans viajou para o leste para se juntar a ele, e após a recuperação de George, os dois tentaram o assalto na noite de 1º de julho de 1892. Enquanto George quebrava e arrombava o caminho até o vagão expresso, o dinheiro não estava em lugar nenhum, deixando-os com os bolsos vazios. John ficou na Califórnia, enquanto George o informava por carta que iria para Fresno, Califórnia, com Evans seguindo o mesmo caminho. Eles decidiram deixar os dias de roubos infrutíferos para trás. Dali em diante, eles precisavam garantir que suas carteiras estariam mais cheias na saída do que na entrada. Em 1º de agosto de 1892, os irmãos Sontag e Evans se encontraram em Fresno. Eles decidiram roubar o trem de passageiros número 17, que fazia a rota de São Francisco a Los Angeles, e planejaram interceptá-lo em Collis, não muito longe de Fresno. Marcaram a noite de 3 de agosto para a tarefa. O plano era: Evans caminharia ao longo de uma estrada rural até que George e John o pegassem em uma charrete discreta. Então, o trio de foras da lei cavalgaria juntos até Collis, mas em formação escalonada. Quando o trem parasse,
Evans e George entrariam, se esconderiam perto da frente e colocariam suas máscaras icônicas. Tudo começou de acordo com o plano. Quando o trem estava em movimento, eles foram até o motor e exigiram que o engenheiro parasse a locomotiva. John ficou fora do trem, aguardando em um ponto combinado com a carroça. George forçou o bombeiro e o engenheiro sob a mira de uma arma até o carro expresso, onde Evans colocou dinamite para explodir a porta. O mensageiro da Wells Fargo se rendeu e George pegou 3 sacos de dinheiro, instruindo o bombeiro e o mensageiro a carregá-los. Eles voltaram para o carro da frente, onde Evans já havia impedido qualquer movimento adicional com dinamite. Após deixar os reféns próximos, os bandidos exigiram o dinheiro e mandaram-nos retornar às suas posições. George e Evans então encontraram John no buggy, que levou George até as periferias de Fresno, que então pegou um trem para Visalia, o mesmo que eles acabaram de roubar. Ele havia sido atrasado pelos reparos da explosão, a chave final para o sucesso do Fora da Lei. A bordo, George ouvia alegremente os passageiros recontando o roubo de trem que acabaram de presenciar. John e Evans eventualmente chegaram em Visalia de carroça e foram imediatamente para o celeiro inspecionar o saque, apenas para encontrar que eles haviam conseguido apenas $500 americanos, com o restante sendo moedas soltas de origem mexicana e peruana. Infelizmente para eles, uma bolsa sem brilho e algumas peças sul-americanas eram o menor de seus problemas. O calor estava oficialmente ligado e uma perseguição de anos estava prestes a começar. Os irmãos Sontag e Chris Evans eram um grupo confiante. Em suas mentes, nem mesmo os melhores e mais destemidos homens da lei de toda a fronteira poderiam prender os 3 desesperados. E por um tempo, parecia que eles poderiam estar certos, da maneira mais emocionante possível. Enquanto estava em Fresno se preparando para o último roubo, o comportamento de George Sontag levantou suspeitas. A equipe de cavalos usada pelos irmãos bandidos foi reconhecida como pertencente a John Sontag e Christopher Evans, levando as pessoas a acreditarem que George sabia mais sobre o roubo do que deixava transparecer, apesar das evidências não serem fortes o suficiente para uma acusação direta. Consequentemente, um xerife adjunto Whitty e um detetive George Smith visitaram a casa de Chris Evans e disseram a George que ouviram dizer que ele estava no trem durante o assalto e pediram que ele fosse ao escritório do xerife para ser interrogado. Após um interrogatório minucioso, George Sontag foi preso. O delegado Whitty e o detetive Smith então fizeram outra visita à casa de Evans. Quando se aproximaram, viram John Sontag entrando na casa. Ao chegar, perguntaram à filha de Evans se poderiam falar com John. Ela afirmou que ele não estava em casa, provavelmente seguindo instruções rápidas passadas pelo irmão mais velho Sontag. O policial entrou e perguntou a Evans onde John estava. Quando Evans fingiu ignorância, um dos investigadores moveu uma cortina e encontrou John segurando uma espingarda. Enquanto o delegado e o detetive sacavam seus revólveres, Evans também sacou uma espingarda. Notando a desvantagem, o policial fugiu. Em vez de perseguir, John atirou em Smith, mas errou. Evans perseguiu Whitty e disparou pelo menos um tiro no alvo, ferindo gravemente o delegado. Quando Whitty desabou, Evans apontou sua pistola para o homem ferido, mas não atirou novamente enquanto Whitty implorava por sua vida. Evans e Sontag voltaram para dentro, recolheram algumas caixas de balas e levantaram a carroça do oficial. Aparentemente, eles retornaram à casa de Evans naquela noite para planejar sua fuga final. No dia seguinte, em 5 de agosto de 1892, um grupo de policiais envolvendo Oscar Beaver, Charles Hall, William Henry Fox e um indivíduo misterioso chamado Sr. Overall cercou a casa às 1h30 da tarde.
Oscar Beaver presenciou os foras da lei em fuga, retirando o cavalo e a carruagem do estábulo e exigiu que parassem imediatamente. Os bandidos não se importaram e ambos os lados começaram a atirar. Beaver foi atingido por uma carga de chumbo grosso e caiu no chão, sendo imediatamente declarado morto. O xerife local, Xerife Cunningham, e outro grupo de detetives ouviram os tiros do outro lado da cidade. Eles cavalgaram loucamente até a casa, mas já era tarde demais. Os irmãos Sontag conseguiram escapar novamente, e toda a fronteira agora estava em alerta máximo. As planícies ocidentais permaneceram calmas até 13 de setembro de 1892. 2 rastreadores nativos americanos formaram um grupo com uma equipe improvisada de policiais locais, incluindo o irmão do xerife Whitte, Al Whitte, juntamente com o detetive Smith, o policial Warren Hill e 2 homens chamados E. McGuinness, de Modesto, e Vic Wilson, de El Paso, Texas. A gangue de pistoleiros se aproximou de uma estrutura conhecida na época como Cabana do Young. Acreditava-se amplamente que os 3 bandidos estavam escondidos em algum lugar da região. No entanto, não se esperava que eles estivessem na própria cabana. É por isso que foi uma surpresa para a patrulha quando Evans e John dispararam de dentro. Eles atiraram e mataram Vic Wilson e Wayne McGuinness, enquanto Al Whitte levou um tiro no pescoço. A montaria pertencente ao delegado Hill foi morta em ação, e enquanto a poeira baixava, os foras da lei escaparam pelas frestas. Um mês depois, em 25 de outubro, George foi julgado pelo assalto ao trem em Collis. O júri considerou o irmão mais novo do Sontag culpado em menos de 2 horas. Ficou claro que George estava errado, e logo em seguida veio uma rápida sentença de prisão perpétua atrás das grades na prisão de Folsom. Enquanto isso, John Sontag e Chris Evans continuavam fugindo da polícia que os perseguia. Não importava quantos caçadores de recompensas, agentes da Pinkerton ou delegados de xerife locais se envolvessem no caso. Os irmãos Sontag conheciam a localização exata da porta de saída o tempo todo. Eles pareciam inventar novas formas de se tornar invisíveis. Na época, havia rumores de que existia uma rede de outros criminosos, ou partes simpáticas, ajudando os desesperados entre os roubos. John e Evans frequentemente fugiam para as montanhas quando a situação esquentava, recebendo comida e abrigo de fontes anônimas. O povo comum dos vales também nutria má vontade contra os monopólios ferroviários e os poderes autocráticos existentes. Eles não viam nada de errado no que Evans e os irmãos Sontag faziam. Em seus olhos, as empresas ferroviárias e os homens endurecidos que tentavam protegê-las mereciam suar um pouco. Infelizmente para eles, os policiais exaustos estavam chegando ao fim de sua perseguição, e John e Evans estavam chegando ao fim de sua corda. A esperança é temporal, e no final, ninguém escapa da morte, nem mesmo os grandes. Era um dia de verão árido, em 11 de junho de 1893, em Visalia, Califórnia. Outro grupo com esperanças moribundas de encontrar os 2 últimos bandidos estava vasculhando um curral nos arredores da cidade. O marechal dos Estados Unidos, George E. Guard, líder do bando, foi acompanhado pelo xerife adjunto Apple J., de Fresno, Califórnia, juntamente com 2 habilidosos pistoleiros, Tom Burns e Fred Jackson. Enquanto os 4 cavaleiros rondavam o curral de Visalia, um dos policiais com distintivo avistou 2 homens descendo uma colina próxima. Alertando os outros, Guard e companhia observaram nada menos que John Sontag e Chris Evans entrarem diretamente no campo de visão, manobrando em torno de uma casa abandonada na borda do curral. Antes que eles pudessem disparar o primeiro tiro, no entanto, Evans percebeu a emboscada iminente e sacou seu revólver num piscar de olhos.
Ele gastou algumas rodadas, disparando primeiro no delegado Applejay, antes de disparar sem rumo enquanto Fred Jackson revidava. Jackson rapidamente encontrou seu alvo, acertando Sontag e Evans repetidamente. De alguma forma, de algum modo, os dois bandidos conseguiram escapar em uma bagunça sangrenta, embora pela última vez. Em 12 de junho, um homem chamado E.H. Perkins entrou em contato com a cadeia em Visalia. Naquela manhã, ele fez uma descoberta muito importante. Um homem com a descrição de John Sontag estava deitado semiconsciente contra um monte de palha perto da residência de Perkins. Isso era 19 milhas a nordeste da cidade. O mais velho Sontag se arrastou por centenas de acres do chão do Vale de San Joaquim, até que não conseguia se mover mais um centímetro. Mais uma gangue de policiais chegou ao local com muito mais pressa do que antes. John estava morto por dentro, mas não se tratava de evitar outra caçada humana. Não, esses policiais queriam o legado que viria com o ser o sortudo que capturou John Sontag de uma vez por todas. A recompensa em dinheiro também não era um prêmio de consolação tão ruim. Outro dia passou, e no dia 13 de junho, Chris Evans também se fez conhecido na residência Perkins. O já mencionado Al Whitty, juntamente com o xerife William Hall e o delegado Joe Carroll, fez a prisão final. Evans não ofereceu nenhuma resistência. Ele havia perdido muito sangue, e as novas algemas eram sua única chance de sobreviver. Enquanto isso, o prisioneiro George Sontag estava tramando seu próprio plano para se libertar das algemas em Folsom e voltar à vida de fugitivo com seu irmão e melhor amigo. Mesmo sem saber o paradeiro dos companheiros de pilhagem, George rapidamente traçou seu plano de ação. George compartilhou seu plano de fuga com o colega de cela Frank Williams, que cumpria prisão perpétua. Williams sugeriu que, se Sontag pudesse providenciar alguém para fornecer as armas necessárias, ele tinha um contato cuja especialidade era contrabandear armas para Folsom. O contato, conhecido simplesmente como Sr. Johnson, era na verdade William Fredericks. Fredericks, recém-libertado de Folsom após cumprir pena por assaltar a diligência de Mariposa, seria posteriormente enforcado por matar um caixa durante uma tentativa de roubo diurno no Banco da União de Poupança de São Francisco. Em uma confissão em 24 de março de 1894, Fredericks admitiu a um investigador chamado Detetive Seymour que ele havia fornecido as armas e munições para a tentativa de fuga. Ele escondeu as armas em um cobertor e as largou em uma pedreira da prisão. Fredericks havia roubado 2 rifles de um salão em Visalia e comprado a munição e algumas outras armas de um depósito em Sacramento. Ele também prometeu ajudar os condenados a fugir, posicionando-se em um moinho de carimbo esquecido logo abaixo na estrada, com roupas civis para os fugitivos trocarem, isto é, se eles conseguissem chegar até lá. Williams e Sontag elaboraram um plano em que Williams escreveria para o Sr. Johnson, pedindo-lhe para visitar a Sra. Evans. A esposa de Chris Evans receberia sugestões de Sontag sobre o propósito da visita do Sr. Johnson. Os irmãos Sontag originais tinham um código para suas armas. Uma pistola era chamada de Betsy e uma espingarda serrada era conhecida como Sr. Ballard. Sontag escreveu a carta a seguir. Cara Sra. Evans, um amigo muito querido, meu chamado Sr. Johnson, irá visitá-la. E é meu desejo que você o trate como me trataria. Por favor, apresente-o a Betsy e ao Sr. Ballard, pois ele é um homem muito agradável. Atenciosamente, George Sontag. Sontag e Williams então conseguiram ganhar a confiança de um clérigo que sempre vinha orar com os condenados em Folsom, convencendo-o de seu aparente arrependimento. O clérigo acreditava que o comportamento criminoso deles era devido às circunstâncias, não à sua natureza real. Quando pediram para ele enviar as cartas,
Ele concordou, pois elas pareciam inocentes o suficiente após a leitura. No entanto, a Sra. Evans recusou-se a ajudá-los. Um dos outros condenados incluídos na operação foi Anthony Dalton, um graduado da faculdade de Harvard, que apesar de sua inteligência infortunada e igualmente impressionante conhecimento das ruas, não conseguia coçar a coceira de ser um fora da lei. Ele cumpria uma sentença de 20 anos por roubar armas de uma loja chamada Ladd's em São Francisco. Na verdade, Anthony Dalton já tinha experiência em fugas da prisão. A caminho de cumprir sua sentença inicial em Folsom, Dalton observou pela janela do trem, que se movia em alta velocidade. Apesar de sua tentativa admirável, suas pernas machucadas o impediram de ir longe e ele acabou preso em Folsom. Em 27 de junho de 1893, às 15h30, o tenente da guarda Frank Brary estava sentado perto da pedreira da prisão quando George se aproximou dele. Como ele deveria estar no galpão do cortador de pedras, a 1/4 de milha dali, o tenente questionou sua presença ali. George respondeu, pedra. Como se respondesse a uma palavra de sinal, Anthony Dalton veio por trás e agarrou Brary enquanto dizia, nós queremos você. Uma série de outros detentos, como Frank Williams, Charles Abbott, Hy Wilson e Buckshot Smith, rapidamente se juntaram, usando o tenente como um escudo humano. Williams exigiu que Brary sinalizasse para o guarda da prisão Prigmore, que manuseava uma metralhadora Gatling para segurar seu fogo. No entanto, este sinal não foi dado claramente, levando Williams a disparar algumas rodadas sobre a cabeça de Brary. É improvável que ele pretendesse matar Brary, pois perder seu escudo resultaria em ser alvejado pelos guardas ao redor deles, armas apontadas para suas cabeças. Os condenados revoltados, armados com rifles e facas, levaram o tenente até uma colina, e quando chegaram à beira de um profundo desfiladeiro, Brary pulou, arrastando Buckshot Smith com ele. Ambos os homens se levantaram rapidamente e Smith atacou Brary com um martelo. Apesar do assalto, Brary conseguiu se defender. E quando pulou do penhasco, as metralhadoras Gatling finalmente abriram fogo contra Sontag e companhia. A rebelião tentou se abrigar atrás de uma grande rocha, mas isso não os protegeu de todo o fogo e enxofre. Em questão de momentos, Williams, Dalton e Wilson foram fatalmente baleados. Sontag e Abbott, ambos jorrando sangue, sem recurso, usaram os corpos de seus camaradas como um dispositivo de proteção. Percebendo que a fuga era impossível, eles decidiram se render. Eles sinalizaram balançando um chapéu de uniforme na ponta de um rifle. Inicialmente, os médicos deram a George Sontag poucas chances de sobreviver, presumindo que seus ferimentos de bala seriam fatais. Mas nada era como parecia com os irmãos Sontag, e George provaria que seus médicos estavam errados. Ele se recuperou após alguns meses dolorosos no Hospital Folsom e passaria o resto de sua vida como um inválido. Uma semana após a tentativa frustrada de fuga da prisão de Folsom, John Sontag morreu sem cerimônia na cadeia de Fresno, Califórnia. Ainda é debatido até hoje se ele morreu devido aos seus ferimentos originais de tiro ou devido à infecção por tétano que contraiu durante sua prisão. Ele foi enterrado no cemitério local Calvary, onde permanece até hoje. Em 28 de novembro de 1893, iniciou-se o julgamento pelo assassinato de Vic Wilson e Chris Evans sentou-se à mesa do réu. Antes de o júri ser selecionado, George Sontag, da prisão de Folsom, confessou todos os seus crimes, para surpresa de literalmente todos. George tinha 2 motivos para isso. A esposa de Chris Evans foi um motivo. Ele disse que a Sra. Evans maltratou sua mãe quando ela veio cuidar de seu irmão ferido, John, e reteve o saque do roubo de Collis. O outro motivo era que George, permanentemente incapacitado devido à sua tentativa de fuga, esperava obter leniência cooperando com as autoridades.
George Sontag foi transportado de Folsom para Fresno no dia 2 de dezembro para fornecer depoimento contra seu ex-parceiro, Christopher Evans. Menos de 2 semanas depois, em 14 de dezembro, o júri considerou Evans culpado de assassinato, condenando-o à prisão perpétua. Enquanto isso, Evans estava detido na cadeia de Fresno, recebendo visitas diárias de sua esposa. Ele também recebia refeições do restaurante Stocks, que comia nos corredores da prisão, longe dos outros prisioneiros. Em 28 de dezembro de 1893, por volta das 18h, a senhora Evans estava ao lado do marido quando o garçom Morrill chegou com o pedido usual de Evans. Evans foi liberado para comer, como de costume, e após a refeição, Morrill chamou o carcereiro, Ben Scott, para soltá-lo. Scott abriu a porta e Morrill o ameaçou com uma faca, exigindo que ele levantasse as mãos. Pensando que era uma brincadeira, Scott percebeu a seriedade quando Evans apontou para ele um revólver contrabandeado de 6 tiros. A senhora Evans tentou intervir, mas seu marido a empurrou para o lado, e Scott, valorizando sua vida, abriu a porta, permitindo que Evans e Morrill escapassem. Eles obrigaram Scott a segui-los e logo encontraram S. H. Cole, ex-prefeito de Fresno. Evans ameaçou Cole com um revólver, forçando o prefeito a acompanhá-los também. Próximo à igreja adventista, eles acharam o marechal da cidade, John Morgan, e seu amigo William Wyatt. Morrill os ameaçou novamente com uma pistola, exigindo que levantassem as mãos. O marechal Morgan, conhecido por sua bravura, foi dominado pelo choque e ouviu sem protestar. No entanto, quando Morrill começou a revistá-lo, Morgan reagiu, despachando Morrill com a ajuda de Wyatt. Morrill pediu ajuda a Evans, que estava com Cole e Scott mais atrás. Evans atirou 2 vezes em Morgan, que desabou, enquanto Wyatt corria em busca de ajuda. Morrill pegou a arma de Morgan e fugiu com Evans, tentando usar uma equipe de cavalos próxima. Embora os cavalos, assustados pelos tiros, disparassem, forçando os fugitivos a fugir a pé. Eles roubaram um cavalo e uma carroça de um entregador para fugir. Apesar de avistamentos esporádicos no Vale de San Joaquim, os 2 homens ficaram foragidos por pouco mais de 1 mês, até 8 de fevereiro de 1894, quando uma nova patrulha policial os encontrou. Houve um tiroteio, mas os criminosos fugiram ilesos. Em 19 de fevereiro, os fugitivos audaciosamente retornaram ao seu antigo território em Visalia. As autoridades não estavam nem um pouco mais sábias e rapidamente cercaram a casa com uma força temível de pelo menos 50 atiradores às 3 da manhã. George e Evans não tinham consciência de sua situação até o xerife Kay enviar George Morris, um jovem inocente cuja vida certamente seria poupada. Morris entrou na casa dos Evans com nada mais que um bilhete, instando-os a se renderem. Sem ver uma saída, Evans enviou seu próprio filho com uma nota de volta para o cordão, que dizia: "Xerife Kay, venha à minha casa sem armas e você não será prejudicado. Eu quero falar com você." Outro conjunto de notas foi trocado, e o xerife Kay finalmente entrou no quintal de Evans sem nem mesmo um palito de dente em sua pessoa. Evans e Morrill apareceram e seguiram o exemplo, cumprimentando o policial antes de se entregarem. Morrill foi condenado à prisão perpétua pelo roubo do revólver de Marshall Morgan. Em 20 de fevereiro de 1894, Chris Evans recebeu outra sentença de prisão perpétua e retornou a Folsom em seguida. Ele ficou lá por 17 anos até que o governador da Califórnia, Hiram Johnson, o perdoou. Durante sua prisão, Evans manteve que nunca havia roubado um trem em sua vida e que qualquer assassinato ou homicídio que ele cometeu foi um ato de pura autodefesa. Durante o tempo na prisão, ele abraçou o socialismo, crendo ser a solução para a falta de ética das grandes empresas.
Após sua libertação, a esposa de Evans e sua filha Eva percorreram o estado com um melodrama chamado Sontag e Evans, retratando ele e seus irmãos Brigand como heróis injustiçados. Christopher Evans foi exilado do Estado Dourado e passou seus últimos anos em Portland, Oregon, onde faleceu no dia 9 de fevereiro de 1917. George Sontag foi perdoado em 21 de março de 1908 e começou a trabalhar como gerente no resort de Tim McGrath, localizado na Rua Pacific, em São Francisco. Ele deixou essa posição mais tarde para escrever um livro sobre suas desventuras. Uma autobiografia chamada Um Condenado Perdoado. Um aviso para qualquer um que considere entrar em uma vida de crime. Foi revelado mais tarde que o livro foi escrito pelo famoso escritor fantasma O.P. Warner. George finalmente voltou para casa em Minnesota e deu palestras em metrópoles do meio-oeste superior, como Milwaukee, Minneapolis e na Ópera de Mankato, focando em mensagens semelhantes às feitas em sua autobiografia. Por volta de 1915, ele criou o filme A Loucura de uma Vida de Crime, mas nenhuma cópia está disponível atualmente. Seu paradeiro final permanece incerto, mas em 1929, ele foi mencionado como residente em São Francisco no obituário de sua mãe. Um final adequado para um homem de tanto mistério. Muito semelhante ao seu irmão mais velho, John, o maior estadista fora da lei da Califórnia que não podia ser capturado. Até que foram. Pode não haver dois irmãos como os irmãos Sontag, que simbolizam a inerente ilegalidade da fronteira americana. Em teoria, eles poderiam ter fugido para sempre, mas considerar isso é um ato de futilidade. Ninguém realmente escapa do inevitável fim do Velho Oeste.